A professora da minha filha continuava a reprová-la sem motivo. Então meu marido apareceu na reunião de pais e mestres e ela não conseguia parar de sorrir. Minha filha Lily chegou em casa chorando em setembro. Ela disse que sua nova professora da quarta série, a senhora Vance, disse a ela que sua caligrafia era a pior da turma. Ela disse que a senhora Vance deu sua folha de exercícios na frente de todos e perguntou se um aluno do jardim de infância havia escrito aquilo. Lily sempre teve uma caligrafia caprichada. Sua professora da terceira série lhe deu um certificado por isso. Eu disse a Lily que talvez a senhora Vance estivesse tendo um dia ruim e disse a ela para se esforçar mais no dia seguinte. Na semana seguinte, Lily chegou em casa chorando novamente. Desta vez, a senhora Vance disse a ela que sua apresentação de leitura foi preguiçosa e despreparada. Lily praticou aquela apresentação comigo por 3 noites. Ela sabia cada palavra. Enviei um e-mail para a senhora Vance perguntando se poderíamos discutir o progresso de Lily. Ela respondeu 2 dias depois dizendo que Lily precisava aprender a aceitar críticas construtivas e que talvez seus problemas decorressem de problemas em casa. Mostrei o e-mail ao meu marido Ray e ele disse que os professores às vezes tinham favoritos e Lily só precisava baixar a cabeça e continuar. Acreditei nele porque queria acreditar que as coisas melhorariam, mas não melhoraram. Em outubro, a senhora Vance deu 0 em um projeto em grupo. As outras 3 crianças do grupo tiraram notas perfeitas. Quando perguntei o porquê, a senhora Vance disse que Lily não contribuiu igualmente. Lily disse que fez o cartaz inteiro sozinha enquanto as outras crianças conversavam. Mas em novembro, a senhora Vance mudou a carteira de Lily para o canto de trás, longe de todos os outros. Ela disse à turma que era porque Lily era uma distração. Lily almoçou sozinha por 2 semanas depois disso porque as outras crianças achavam que ela estava encrencada. Solicitei uma reunião com a diretora e a senhora Vance também estava lá. Ela sentou-se com as pernas cruzadas e as mãos juntas, como se estivesse posando para uma revista. Ela falou com uma voz calma e suave que me fez sentir como se eu fosse a louca. Ela disse que Lily tinha problemas comportamentais. Disse que Lily era contestadora e se recusava a seguir instruções, que tinha preocupações sobre o ambiente doméstico de Lily. A diretora concordou com a cabeça e sugeriu que considerássemos avaliar Lily para dificuldades de aprendizado. Pedi exemplos específicos e a senhora Vance disse que não podia discutir detalhes, sem violar a privacidade de outros alunos. Perguntei o que outros alunos tinham a ver com a minha filha. Ela sorriu e disse que eu estava ficando na defensiva. A diretora nos agradeceu por termos ido e disse que monitorariam a situação e nada mudou. Lily começou a dizer que estava doente todas as manhãs para poder ficar em casa. Ela parou de desenhar, que era sua coisa favorita, e ela me perguntou uma vez se era estúpida. Liguei para o meu marido e disse que ele precisava ir à próxima reunião de pais e mestres comigo. Ele disse que tinha uma viagem de trabalho naquela semana. Eu disse para ele cancelar e ele cancelou. A reunião foi numa quinta-feira à noite. Ray chegou tarde em casa, então chegamos 20 minutos depois do início. A sala de aula estava cheia de outros pais esperando sua vez. A senhora Vance estava em sua mesa conversando com um casal sobre o filho deles. Ela olhou para cima quando entramos e seu rosto inteiro mudou. Nunca vi nada parecido. Seus olhos se arregalaram, suas bochechas ficaram rosadas. Ela parou no meio da frase e apenas encarou meu marido. Ray não percebeu a princípio. Ele estava procurando cadeiras vazias. Mas eu percebi. Notei a maneira como ela tocou o cabelo, notei a maneira como ela ajeitou a blusa, notei a maneira como ela esqueceu completamente os pais sentados bem na frente dela. O pai teve que dizer com licença 3 vezes antes de ela voltar a si. Ela correu com o resto da reunião deles em 2 minutos, e então ela nos chamou com aquela voz brilhante e animada, como se fôssemos velhos amigos. Disse ela. Não senhor e senhora Whitfield, apenas Ray. Ela lembrou o nome dele dos formulários de matrícula. Ray parecia confuso e perguntou se eles já tinham se encontrado antes. A senhora Vance riu alto demais e disse que não, mas ela sentia como se o conhecesse porque Lily falava muito sobre o pai. Lily nunca falava sobre o pai na escola porque a senhora Vance nunca a deixava falar. Então a senhora Vance começou a fazer perguntas. Perguntou o que ele fazia no trabalho. Perguntou se ele praticava algum esporte. Perguntou se ele cresceu por ali. Ela se inclinou para frente com o queixo na mão e concordava com tudo o que ele dizia, como se ele estivesse contando a ela os segredos do universo. Ray respondia educadamente, mas continuava olhando. Pra mim, fiquei sentada ali observando aquela mulher, que vinha torturando minha filha há 3 meses, de repente se transformar em uma adolescente risonha porque meu marido tinha um bom emprego. Finalmente a interrompi e perguntei sobre as notas de Lily. A senhora Vance acenou com a mão fazendo pouco caso e disse que Lily estava indo bem. Eu disse que o último boletim dela tinha 2. A senhora Vance disse que as notas não eram tudo e que Lily estava mostrando uma melhora real ultimamente. Perguntei qual era a melhora. A senhora Vance disse que Lily estava mais focada agora e disse que Lily estava participando mais e que, na verdade, estava pensando em mudar Lily de volta para a frente da sala porque ela estava indo muito melhor. Ray perguntou por que Lily estava no fundo para começar. A senhora Vance fez uma pausa e então disse que era apenas temporário para fins de organização da sala, mas não era mais necessário. Ela sorriu para Ray quando disse isso. Não para mim, para ele. Sentei no carro segurando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Ray entrou no banco do passageiro e fechou a porta. Ele olhou para mim com as sobrancelhas levantadas como se estivesse esperando que eu ligasse o motor. Eu não conseguia me mexer. Minhas mãos ficaram travadas no volante e meus olhos olhavam diretamente para o estacionamento escuro. Ray tocou meu ombro e perguntou o que havia de errado. Virei-me para olhar para ele e as palavras saíram rápidas e afiadas. Contei a ele exatamente o que vi naquela sala de aula. O rosto inteiro da senhora Vance mudou no segundo em que ele entrou pela porta. Os olhos dela se arregalaram e as bochechas ficaram rosadas, e ela esqueceu os pais sentados bem na frente dela. Ela tocou o cabelo, ela ajeitou a blusa, ela o chamou de Ray como se fossem amigos. Ela fez perguntas pessoais sobre seu trabalho e seus hobbies e onde ele cresceu. Ela se inclinou para frente com o queixo na mão e sorriu para tudo o que ele disse. Então, de repente, Lily estava indo bem. De repente, as notas não importavam. De repente, ela estava planejando mudar Lily de volta para a frente da sala. Ray parecia confuso. Ele disse que talvez a senhora Vance apenas tivesse percebido que tinha sido muito dura com Lily. Talvez ver nós dois juntos a fez entender que precisava dar outra chance a Lily. Eu balancei a cabeça. Eu disse a ele que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que uma mulher adulta desenvolveu uma queda pelo meu marido e decidiu parar de torturar nossa filha, porque queria impressioná-lo. Ray olhou para mim. Ele abriu a boca e fechou novamente. Ele disse que parecia um grande salto de conclusão. Perguntei se ele viu a maneira como ela olhou para ele. Ele disse que notou que ela foi amigável, mas pensou que ela estava apenas sendo legal. Eu ri, mas saiu de um
um jeito amargo. Ela humilhou nossa filha na frente de toda a turma. Ela lhe deu zeros em projetos. Ela mudou a carteira dela para o canto do fundo e fez as outras crianças pensarem que ela estava de castigo. Isso não foi legal. Isso foi cruel. E ela só parou de ser cruel quando viu um homem com quem queria flertar. Naquela noite, deitei na cama olhando para o teto enquanto Ray dormia ao meu lado. Eu não conseguia impedir meu cérebro de repetir cada momento daquela conferência. A maneira como a senhora Vance tocou o cabelo quando Ray entrou. A maneira como ela ajeitou a blusa e sentou-se mais reta na cadeira. A maneira como ela esqueceu como terminar sua frase com os outros pais. A maneira como ela se inclinou para frente com o queixo na mão como se Ray fosse a pessoa mais interessante que ela já conheceu. Ela perguntou o que ele fazia no trabalho. Perguntou se ele praticava esportes. Perguntou se ele cresceu por aqui. Ela concordou com tudo o que ele disse. Ela sorriu para ele e apenas para ele. Quando interrompi para perguntar sobre as notas de Lily, ela acenou com a mão como se não importasse. Lily estava indo bem. Lily estava mostrando melhorias. Ela estava pensando em mudar Lily de volta para a frente. Todas as preocupações que levantei por 3 meses desapareceram de repente porque meu marido entrou na sala. Eu me senti enjoada. Minha filha passou 3 meses chorando. Ela parou de desenhar. Ela me perguntou se era estúpida. E o tempo todo foi porque uma professora deixou seus sentimentos pessoais atrapalharem seu trabalho. A senhora Vance via Lily como um obstáculo. Ou talvez ela não visse Lily de jeito nenhum. Ela apenas via uma aluna que não importava até que o pai dessa aluna apareceu e a fez prestar atenção. Rolei e olhei para Ray dormindo. Ele não tinha ideia. Ele passava pela vida sem saber que às vezes as mulheres agiam de forma diferente perto dele. Ele era um bom homem e um bom pai. Mas também era alto, com cabelos escuros e um sorriso bonito. E algumas mulheres notavam isso. A senhora Vance notou. E minha filha pagou o preço. Na manhã seguinte, liguei para a escola antes de Ray sair para o trabalho. A secretária atendeu e pedi cópias de todas as tarefas, testes e relatórios de progresso de Lily de setembro até agora. A secretária fez uma pausa. Ela perguntou por que eu precisava de tudo aquilo. Eu disse a ela que estava montando uma reclamação formal e precisava de documentação das diferenças de notas e padrões de tratamento. Ela disse que levaria alguns dias para reunir tudo. Eu disse que esperaria o tempo que fosse necessário. Ela disse que falaria com o escritório da diretora e me retornaria. Desliguei e Ray estava na porta da cozinha com sua caneca de café. Ele perguntou se eu realmente ia registrar uma reclamação. Eu disse que sim, ele disse. Talvez devêssemos esperar e ver se as coisas realmente melhoraram agora. Olhei para ele e perguntei quanto tempo ele achava que a melhora duraria. 1 semana, 1 mês, até a próxima vez que a senhora Vance o visse em um evento escolar e se lembrasse por que de repente decidiu que Lily valia a pena ser bem tratada. Ele não tinha resposta para isso. Depois da escola, sentei-me com Lily na mesa da cozinha. Pedi que ela me contasse tudo o que aconteceu na aula da senhora Vance. Não apenas as grandes coisas que eu já sabia, tudo. As pequenas coisas. Também, Lily olhou para as mãos. Ela cutucou a unha do polegar. Eu esperei. Finalmente, ela começou a falar. A senhora Vance sempre a escolhia por último para atividades em grupo. Mesmo quando outras crianças faltavam, Lily ainda era a última. Quando Lily levantava a mão, a senhora Vance olhava através dela e chamava outra pessoa. Durante as discussões em classe, a senhora Vance dizia a Lily que suas ideias não eram úteis. Ela dizia que talvez Lily devesse ouvir mais e falar menos. Mas Lily mal falava porque aprendeu que falar apenas deixava a senhora Vance irritada. No almoço, Lily sentava sozinha porque depois que mudou sua carteira, as outras crianças achavam que ela era má. Ninguém queria sentar com a criança má. Na aula de arte, a senhora Vance passava pela pintura de Lily sem dizer nada, mas parava nas pinturas de outras crianças e dizia que eram criativas, ou mostravam bom esforço. Lily perguntou uma vez se sua pintura estava boa, e a senhora Vance disse que estava boa e continuou andando. Minha filha havia sido apagada. Por 3 meses, ela sentou naquela sala de aula sendo ignorada, criticada e deixada de lado. Ela tinha 9 anos e uma professora a fez sentir que ela não importava. Ray chegou em casa mais cedo porque mandei uma mensagem dizendo que precisávamos conversar seriamente. Espalhei tudo na mesa de jantar. Os boletins de Lily, os e-mails da senhora, as anotações que fiz sobre cada incidente que Lily me contou. Mostrei a ele o e-mail onde a senhora Vance dizia que os problemas de Lily provavelmente vinham de problemas em casa. Mostrei a ele a linha, do tempo, setembro a novembro. 3 meses sólidos de maus tratos documentados. Depois, a reunião de pais e mestres onde ele apareceu. De repente, tudo mudou. De repente, Lily estava bem. Perguntei a ele se ele conseguia ver o padrão agora. Ele sentou e leu tudo 2 vezes. Seu rosto ficou pálido. Ele disse que não percebeu que era tão ruim. Eu disse a ele que era pior do que isso, porque essas eram apenas as coisas que eu sabia. Provavelmente havia dezenas de pequenos momentos que Lily nem conseguia lembrar ou não achava importantes o suficiente para mencionar. Errou os papéis e esfregou o rosto com as 2 mãos. Ele disse que se sentia enjoado. Eu disse a ele que não era culpa dele. Ele disse que deveria ter me escutado na primeira vez que Lily chegou em casa chorando. Ele deveria ter levado a sério em vez de dizer que os professores às vezes tinham favoritos. Sentei-me ao lado dele e disse que estávamos levando a sério agora. Iríamos garantir que isso nunca acontecesse com outra criança. Passamos o fim de semana todo criando uma linha do tempo. Tinha um bloco de notas e eu tinha meu laptop. Anotamos cada incidente com a data exata. Incluímos a resposta emocional de Lily a cada um. Anexamos cópias de e-mails e boletins. Organizamos tudo por categoria. Humilhação pública, notas injustas, isolamento social, comunicação desdenhosa com os pais. No domingo à noite, tínhamos 12 páginas de documentação. Ray largou a caneta e disse que se sentia mal sabendo que sua presença de alguma forma piorou as coisas. A mudança repentina da senhora Vance não foi porque ela reconheceu seu erro. Foi porque ela estava atuando para ele. Eu disse a ele que ele não fez nada de errado. A senhora Vance era a adulta. Ela era a profissional. Ela foi quem escolheu deixar sentimentos pessoais estragarem a maneira como tratava uma criança de 9 anos. Disse que continuava pensando em Lily perguntando se ela era estúpida. Eu disse. Eu continuei pensando nisso também. Foi por isso que estávamos fazendo isso. Para que Lily soubesse que quando algo está errado, você revida. Você não apenas aceita. Na segunda-feira de manhã, enviei um e-mail para a diretora Hu. Anexei nossa linha do tempo. Mantive meu tom profissional, mas deixei muito claro que essa era uma reclamação formal sobre tratamento direcionado e comportamento não profissional. Eu disse que tínhamos documentação de um padrão que durou 3 meses. Eu disse que tínhamos evidências de que o tratamento mudou drasticamente quando meu marido participou de uma conferência. Eu disse que esperávamos uma reunião para discutir os próximos passos. Apertei enviar e senti meu estômago revirar. E saiu para o trabalho e me disse para ligar para ele assim que tivesse uma resposta. A assistente da diretora me respondeu por e-mail em 1 hora.
hora. Ela agendou uma reunião para quarta-feira à tarde. Isso pareceu mais rápido do que eu esperava. Talvez estivessem levando isso a sério. Ou talvez só quisessem me calar rapidamente. Terça-feira à tarde, eu estava no supermercado comprando leite e pão quando outra mãe da turma de Lily veio até mim, Talia Woods. Eu a conhecia da saída da escola, mas nunca conversamos muito. Ela olhou em volta como se estivesse verificando se alguém estava ouvindo. Então ela perguntou baixinho se Lily estava tendo problemas com a senhora Vance. Senti meu corpo todo ficar tenso. Perguntei por que ela estava perguntando. Talia disse que seu filho mencionou que a senhora Vance parecia pegar muito no pé de Lily. Ele notou isso na aula. Outras crianças notaram também. Senti duas coisas ao mesmo tempo. Fiquei feliz que outra pessoa viu. Isso significava que eu não estava louca ou exagerando. Mas também me senti horrível porque os filhos de outras pessoas assistiam minha filha ser maltratada. E ninguém dizia nada. Eu disse a Talia que sim. Lily estava tendo problemas sérios com a senhora Vance há meses. Talia assentiu lentamente. Ela disse que achava que algo estava acontecendo. Ela perguntou se eu estava fazendo algo a respeito. Eu disse a ela que registrei uma reclamação formal com a diretora. E tinha uma reunião na quarta-feira. Talia pareceu aliviada. Ela disse: que bom, alguém precisava fazer algo sobre aquela mulher. Encontrei Talia para tomar café na mesma noite depois que as crianças foram para a cama. Sentamos em uma mesa de canto na lanchonete da Main Street. Talia mexeu o açúcar em seu café e me disse que seu filho também tinha alguns problemas com a senhora Vance. Nada tão ruim quanto o que Lily passou, mas o suficiente para notar. A senhora Vance tinha favoritos na classe. Os favoritos eram elogiados por tudo. Os não favoritos eram criticados exatamente pelos mesmos comportamentos. O filho de Talia estava em algum lugar no meio, mas ele via como a senhora Vance tratava crianças diferentes de maneira diferente. Ele chegou em casa um dia e perguntou à mãe por que a senhora Vance era tão má com Lily. Talia disse que pensou em ligar para a escola, mas não tinha provas. Era apenas a observação de seu filho. Agora ela desejava ter ligado de qualquer maneira. Eu disse a ela que não era tarde demais. Perguntei se ela estaria disposta a escrever uma declaração sobre o que seu filho observou na sala de aula. Talia disse sim imediatamente. Ela disse que escreveria naquela noite e me enviaria por e-mail amanhã. Senti algo se soltar no meu peito. Eu não estava mais sozinha nisso. A reunião de quarta-feira começou às 15 horas. A diretora Holcomb sentou-se atrás de sua mesa com as mãos cruzadas. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Ela disse que revisou minhas preocupações e queria discuti-las. Tirei minha linha do tempo e coloquei na mesa dela. Ela mal olhou para ela. Começou a falar sobre como a senhora Vance era uma professora, experiente com boas avaliações de anos anteriores. Ela disse que todos os professores tinham estilos diferentes. Alguns eram mais rigorosos que outros. Alguns alunos precisavam de tempo para se ajustar a diferentes expectativas. Interrompi e perguntei se ela leu a documentação. Ela disse que deu uma olhada rápida. Uma olhada rápida. 12 páginas de incidentes detalhados. E ela deu uma olhada rápida. Pedi a ela para explicar por que o tratamento de Lily melhorou no momento exato em que meu marido participou de uma conferência. A diretora Ruth se mexeu na cadeira. Ela disse que às vezes os professores percebem que precisam ajustar sua abordagem. Perguntei se ela achava normal a abordagem de um professor mudar com base na presença de um pai atraente na sala. O rosto dela ficou tenso. Ela disse que aquela era uma acusação inapropriada. Eu disse que era uma situação inapropriada. Minha filha sofreu por 3 meses porque uma professora deixou sentimentos pessoais afetarem seu trabalho. A diretora Huon disse que investigaria mais a fundo, mas eu precisava entender que essas coisas levavam tempo para serem investigadas adequadamente. Eu disse a ela que queria exemplos dessa melhoria que ela alegava ver. A diretora Huon mexeu em alguns papéis em sua mesa e disse que precisaria revisar o trabalho recente de Lily com mais cuidado antes de tirar conclusões. Tirei meu telefone e mostrei a ela o e-mail onde a senhora Vance sugeria que os problemas de Lily vinham de questões em casa. A diretora leu e sua expressão mudou ligeiramente. Ela me pediu para enviar aquele e-mail junto com qualquer outra documentação que eu tivesse. Eu disse: já anexei tudo ao meu pedido de reunião, mas reenvio. Ela anotou algo em um bloco e disse que apreciava eu trazer isso à sua atenção com tanto detalhe. Perguntei quais eram os próximos passos. Ela disse que observaria a sala de aula da senhora Vance nos próximos dias e revisaria todo o trabalho avaliado de Lily do semestre. Ela disse que também falaria com a senhora Vance sobre manter padrões consistentes e comunicação com os pais. Perguntei se isso significava que Lily seria movida de volta para a frente da sala de aula. A diretora Holcomb disse que não podia ditar arranjos de assentos específicos, mas discutiria estratégias de gestão de sala de aula com a senhora Vance. Saí do escritório dela sentindo que talvez alguém finalmente tivesse me ouvido, mas também sabendo que visitas de observação nunca mostram a imagem real porque os professores sempre têm um desempenho melhor quando os administradores observam. Ray buscou Lily na escola naquela tarde, enquanto eu terminava algumas chamadas de trabalho. Quando cheguei em casa, ele me disse que Lily parecia um pouco menos tensa do que o normal. Ela não reclamou de dor de estômago ou pediu para ficar em casa amanhã. Ray disse que perguntou como foi a escola e ela apenas deu de ombros e disse que foi ok. Não bom, mas também não terrível. Naquela noite, depois do jantar, eu estava limpando a cozinha quando notei Lily sentada à mesa de jantar com seus lápis de cor espalhados. Ela estava desenhando algo pequeno em um pedaço de papel. Caminhei silenciosamente e vi que ela estava desenhando uma flor. Apenas uma margarida simples com pétalas e um caule. Ela não desenhava nada há quase 2 meses. Não fiz alarde porque não queria assustá-la e impedi-la de fazer isso novamente. Apenas perguntei se ela estava fazendo algo bonito e ela assentiu sem olhar para cima. Viu também e trocou um olhar comigo do outro lado da sala. Ele parecia aliviado. 2 dias depois, meu telefone tocou enquanto eu fazia o almoço. Era Talia Wood, da conversa na cafeteria. Ela disse que estava pensando em nossa conversa e mencionou isso a outro pai que conhecia da saída da escola. Aquele pai era Ben Hansen e sua filha também estava na classe da senhora Vance. A filha de Ben vinha chegando em casa chateada com a escola e recentemente começou a ter problemas para dormir porque estava ansiosa para ir à aula. Talia disse que Ben queria falar conosco sobre o que sua filha estava passando, porque parecia semelhante ao que Lily passou. Perguntei se poderíamos nos encontrar em algum lugar para comparar anotações. Talia sugeriu a cafeteria na Main Street no sábado de manhã por volta das 10. Eu disse que funcionava e pedi que ela me enviasse
o número de Ben para que eu pudesse entrar em contato diretamente. Ela enviou 5 minutos depois. Sábado de manhã, Ray e eu fomos juntos para a cafeteria. Talia já estava lá com o marido e Ben Hansen chegou alguns minutos depois de nós. Ben parecia cansado e frustrado. Ele nos agradeceu por nos encontrarmos e disse que sentia que estava enlouquecendo tentando descobrir o que estava acontecendo com sua filha. Todos nos sentamos com nossas bebidas e comecei explicando tudo o que aconteceu com Lily de setembro até agora. Ben continuou concordando e dizendo que sua filha passou por coisas semelhantes. A senhora Vance criticou a caligrafia dela na frente da classe. Ela recebeu notas mais baixas do que outras crianças pela mesma qualidade de trabalho. Ela foi mudada para um assento diferente longe de seus amigos, sem explicação real. Ben disse que sua filha era uma boa aluna que nunca teve problemas com professores antes. O marido de Talia disse que o filho deles notou que a senhora Vance tinha favoritos claros na sala de aula. As crianças favoritas podiam conversar durante o horário de trabalho, e tudo bem, mas outras crianças ficavam de castigo pela mesma coisa. As crianças favoritas eram elogiadas por respostas que eram apenas razoáveis, mas outras crianças eram criticadas mesmo quando suas respostas eram melhores. Nenhuma das nossas crianças tinha problemas de comportamento ou eram alunos reprovados antes deste ano. Eles simplesmente acabaram do lado ruim da senhora Vance por razões que não faziam sentido. Conversamos por quase 2 horas, comparando incidentes e padrões específicos. Ben tirou um caderno onde estava anotando coisas que sua filha lhe contava sobre a escola. As datas e detalhes coincidiam com coisas semelhantes acontecendo com Lily nas mesmas épocas. Mostrei a eles meu documento de linha do tempo, e o marido de Talia tirou fotos com o telefone. Todos concordamos que isso não era rigor normal de professor ou altos padrões. Tratava-se de tratamento injusto e direcionado a alunos específicos, enquanto outros alunos recebiam tratamento preferencial sem motivo claro. Ray perguntou o que deveríamos fazer com toda essa informação. Ben disse que conhecia alguém que trabalhava no escritório do distrito escolar e poderia nos dar informações sobre como registrar reclamações formais. Ele disse que se várias famílias registrassem reclamações sobre a mesma professora mostrando os mesmos padrões, isso teria mais peso do que reclamações de pais individuais. Talia concordou e disse que escreveria tudo o que seu filho observou e experimentou. Passamos o resto da reunião elaborando um resumo de nossas preocupações. Anotamos o padrão de notas inconsistentes, humilhação pública de certos alunos, mudanças arbitrárias de assentos e padrões diferentes aplicados a crianças diferentes. Ben disse que contataria sua conexão no escritório distrital na segunda-feira de manhã e descobriria o processo de reclamação formal. Trocamos números de telefone e endereços de e-mail para mantermos contato e coordenarmos nossos envios. Na semana seguinte, a diretora Holcomb me ligou na terça-feira à tarde. Ela disse que observou a sala de aula da senhora Vance na segunda-feira de manhã por cerca de 1 hora. Ela disse que o ensino parecia bom e os alunos pareciam engajados, mas notou que a carteira de Lily ainda estava no canto do fundo, separada dos outros alunos. Quando ela perguntou à senhora Vance sobre o arranjo dos assentos após a aula, a professora disse que era temporário para fins de gestão de sala de aula. A diretora Holcomb disse que perguntou quais questões específicas de gestão exigiam aquele arranjo, e a senhora Vance deu uma resposta vaga sobre minimizar distrações. A diretora disse que revisou alguns dos trabalhos recentes avaliados de Lily, e o comentário parecia apropriado, mas ela queria compará-los com o trabalho de outros alunos para verificar a consistência. Ela disse que faria o acompanhamento comigo novamente na próxima semana, após concluir essa revisão. Perguntei à diretora Holcomb se ela sabia que outras famílias tinham preocupações semelhantes sobre a sala de aula da senhora Vance. Houve silêncio no telefone por vários segundos. Então ela perguntou o que eu queria dizer com outras famílias. Eu disse a ela que vários pais entraram em contato comigo depois de ouvir sobre nossa situação, e seus filhos estavam experimentando os mesmos padrões de tratamento na classe da senhora Vance. A diretora Holcomb disse que não estava ciente de outras reclamações formais, mas precisaria investigar. Eu disse a ela que estávamos planejando registrar reclamações no escritório distrital, porque a escola não havia abordado adequadamente as preocupações documentadas, apesar de várias reuniões e e-mails. Ela me pediu para dar mais tempo para investigar antes de escalar para o nível distrital. Eu disse que já tínhamos dado tempo e nada mudou até meu marido aparecer em uma conferência, e de repente a senhora Vance alegar que tudo estava bem. A diretora Holcomb disse que entendia minha frustração e priorizaria este assunto. Naquela noite, eu estava verificando meu e-mail antes de dormir, e vi uma nova mensagem da senhora Vance. O assunto dizia: solicitação de reunião. Abri e senti meu estômago apertar. Ela escreveu que estava preocupada com mal-entendidos sobre o progresso e a experiência de sala de aula de Lily. Ela disse que valorizava a comunicação aberta com os pais e queria agendar outra reunião com Ray e eu para esclarecer as coisas e discutir como poderíamos trabalhar juntos para apoiar o sucesso de Lily. Ela escreveu especificamente se a agenda de ambos permitir e mencionou esperar que Ray pudesse comparecer, já que ele parecia investido na educação de Lily. Mostrei o e-mail a Ray e ele disse imediatamente que parecia errado. Ele disse que ela estava tentando manipular a situação colocando-o na sala novamente. Concordei completamente. Isso era inapropriado, dado tudo o que havia acontecido e as reclamações formais que estávamos nos preparando para registrar. Encaminhei o e-mail da senhora Vance para a diretora Holcomb na manhã seguinte com uma mensagem breve. Escrevi que recebi esta comunicação direta da senhora Vance e senti que era inapropriada dadas as reclamações e preocupações em andamento. Declarei que toda a comunicação deveria passar pelo escritório da diretora a partir deste ponto. Também notei que a senhora Vance solicitou especificamente a presença do meu marido em uma reunião, o que reforçava nossas preocupações sobre sua conduta não profissional e as razões por trás de sua mudança repentina no tratamento de Lily. A diretora Holcomb respondeu 2 horas depois dizendo que reconhecia meu pedido de limite e falaria com a senhora Vance sobre canais de comunicação apropriados durante um processo de revisão ativo. Ela me agradeceu por mantê-la informada. 3 dias depois, recebi uma ligação do escritório distrital. O homem se apresentou como Jonas Estrada e disse que recebeu nossa submissão de reclamação formal de Hansen. Ele queria agendar uma reunião de admissão com cada família para discutir as preocupações em detalhes.
Marcamos um horário para a terça-feira seguinte às 14h. Jonas explicou que o processo de investigação normalmente levava várias semanas e envolvia entrevistar as partes relevantes, incluindo a professora, a diretora, os alunos e outras testemunhas. Ele disse que também revisariam a documentação e observariam a dinâmica da sala de aula várias vezes em diferentes momentos durante o dia escolar. Ele me pediu para levar toda a minha documentação para a reunião, incluindo e-mails, amostras de trabalhos avaliados e minha linha do tempo detalhada. Senti algo se soltar no meu peito ao ouvi-lo levar isso a sério e explicar um processo real com etapas específicas. Alguém fora da escola estava finalmente prestando atenção. Terça-feira à tarde, busquei Lily na escola e ela caminhou até o carro de cabeça baixa. Ela entrou sem dizer olá e colocou o cinto de segurança enquanto olhava para o colo. Perguntei o que aconteceu, e ela disse que a senhora Vance fez um anúncio durante a aula. Ela disse a todos que alguns pais estavam fazendo reclamações sobre seu ensino. Ela disse que esperava que todos os alunos soubessem que ela se importava com cada um deles igualmente. Lily olhou para mim com os olhos vermelhos e disse: "A senhora Vance olhou direto para mim quando disse isso." Todos na sala se viraram para olhar para Lily também, porque todos sabiam que a mãe dela estava reclamando. Senti minhas mãos apertarem o volante. Uma professora discutindo reclamações de pais com alunos de 9 anos era completamente inaceitável. Usar isso para fazer minha filha se sentir isolada e envergonhada era ainda pior. Eu disse a Lily que nada disso era culpa dela, e que a senhora Vance estava errada em falar sobre assuntos de adultos com a turma. Lily assentiu, mas eu podia perceber que ela sentia que todos pensavam que ela era uma encrenqueira. Assim que chegamos em casa, fui direto para o computador e abri meu e-mail. Digitei uma mensagem para Jonas explicando o que aconteceu na aula naquele dia. Escrevi que a senhora Vance anunciou reclamações de pais aos alunos de uma forma que claramente visava e identificava as crianças cujas famílias registraram essas reclamações. Isso parecia retaliação e estava afetando a capacidade de Lily de se sentir segura na sala de aula. Apertei em enviar e tentei respirar fundo. 20 minutos depois, Jonas respondeu dizendo que documentaria isso como parte da investigação. Ele me pediu para manter registros detalhados de quaisquer incidentes semelhantes daqui para frente. Ele disse que padrões de retaliação eram levados muito a sério pelo distrito. Ray chegou do trabalho e mostrei a ele a troca de e-mails. Ele sugeriu que dessemos a Lily um pequeno caderno para guardar na mochila. Ela poderia anotar qualquer coisa que a deixasse desconfortável ou parecesse injusta. Dessa forma, teríamos o registro dela do que estava acontecendo em tempo real, em vez de confiar na memória mais tarde. Na manhã seguinte, meu telefone tocou enquanto eu preparava o café da manhã. O nome de Talia apareceu na tela. Atendi e a ouvi chorando imediatamente. Ela disse que seu filho chegou em casa ontem dizendo que a senhora se disse a ele que sua mãe estava dificultando as coisas. Para todos. Ele perguntou a Talia se ela estava causando problemas para sua professora. Talia sentiu-se mal por seu filho estar sendo colocado no meio de uma situação adulta. Eu disse a ela que Lily teve a mesma experiência com o anúncio da senhora Vance na sala de aula. Conversamos por 15 minutos sobre como era errado um professor envolver alunos em um processo de reclamação. Antes de desligarmos, Talia disse que ligaria para Ben em seguida para ver se a filha dele ouviu algo semelhante. Uma hora depois, Ben enviou uma mensagem de texto para o nosso grupo dizendo que a senhora Vance fez um comentário para sua filha sobre pais que não confiavam nos professores. A filha dele chegou em casa perguntando se o pai achava que a senhora Vance era uma professora ruim. Estávamos todos assistindo uma educadora profissional usar as crianças como arma contra seus próprios pais. Encaminhei tudo isso para Jonas Estrada em um único e-mail, com mensagens das 3 famílias. Escrevi que a senhora estava retaliando diretamente contra os alunos e usando-os para pressionar os pais a retirar as reclamações. Ele respondeu em 2 horas dizendo que essa evidência fortalecia nosso caso significativamente. O distrito agendou observações em sala de aula para as próximas 2 semanas. Jonas Estrada disse que os observadores visitariam em horários diferentes sem aviso prévio à senhora Vance. O objetivo era ver seu comportamento real de ensino em vez de uma performance. Lily chegou em casa após o primeiro dia de observação dizendo que a senhora Vance foi muito legal com todos. Ela sorriu muito e fez perguntas gentis aos alunos. Ela não criticou ninguém nem isolou ninguém. O segundo dia de observação trouxe o mesmo relato. A senhora Vance agia como uma professora completamente diferente quando alguém estava assistindo. Fiquei frustrada porque queria que os observadores vissem com o que lidávamos todos os dias. Mas Jonas Estrada me ligou naquela sexta-feira e disse que o padrão de comportamento melhorado durante as observações na verdade ajudava a nossa reclamação. Isso provava que a senhora Vance era capaz de conduta profissional apropriada. Ela simplesmente escolhia não mantê-la quando ninguém estava assistindo. O fato de que ela podia ligar e desligar esse comportamento para observadores mostrava que o comportamento era intencional e não uma incapacidade de gerir uma sala de aula. Na terceira semana de novembro, notei que Lily não estava dormindo bem. Ela se revirava a maior parte da noite e eu podia ouvi-la se movendo em seu quarto. Todas as manhãs, ela reclamava que seu estômago doía. Ela não queria tomar café da manhã e perguntava se podia ficar em casa. Medi sua temperatura e verifiquei sinais de doença, mas não encontrei nada físico. Isso continuou por 5 dias seguidos. Marquei uma consulta com nossa pediatra para a segunda-feira seguinte. A médica examinou Lily minuciosamente e fez alguns exames básicos. Tudo voltou normal. Ela fez perguntas a Lily sobre a escola e a casa enquanto eu estava sentada no canto. As respostas de Lily foram baixas e curtas. Após o exame, a médica me chamou de lado no corredor. Ela disse que não conseguia encontrar nenhuma causa física para as dores de estômago e problemas de sono. Com base no que Lily disse sobre a escola, os sintomas pareciam estar relacionados ao estresse. Ela escreveu um bilhete recomendando que Lily consultasse um conselheiro para tratar a ansiedade ligada ao ambiente escolar. Peguei o bilhete e senti meu peito apertar. Minha filha de 9 anos estava tão estressada com sua professora que seu corpo estava entrando em colapso. Naquela noite, pesquisei online por terapeutas infantis que trabalhavam com ansiedade escolar. Li avaliações e verifiquei credenciais por mais de 1 hora. Encontrei alguém com excelentes avaliações que se especializava em ajudar crianças a processar experiências difíceis com figuras de autoridade. Sua primeira consulta disponível era no início de dezembro, daqui a 3 semanas. Reservei imediatamente, mas sabia que Lily precisava de apoio antes disso. Na manhã seguinte, liguei para a escola e pedi para falar com a conselheira. A secretária me transferiu para o escritório de Selene Potter. Selene atendeu no segundo toque. Expliquei a situação com a senhora
Vance, a investigação do distrito e os sintomas físicos recentes de Lily devido ao estresse. Selene ouviu sem interromper e depois disse que poderia começar a ver Lily 2 vezes por semana durante o período do almoço. Ela disse que as sessões se concentrariam em estratégias de enfrentamento e em dar ali um espaço seguro para falar sobre seus sentimentos. Agradeci várias vezes e me senti aliviada por alguém na escola finalmente estar ajudando minha filha em vez de defender a professora. Selene me ligou 4 dias depois, após sua segunda sessão com Lily. Ela disse que precisava compartilhar algumas preocupações sobre o que estava vendo. Lily mostrava sinais claros de ansiedade ao discutir a escola e a senhora Vance especificamente. Ela havia internalizado muitas das críticas a ponto de acreditar que não era inteligente ou capaz. Selene disse que esse tipo de dano à autopercepção de uma criança poderia ter efeitos de longo prazo se não fosse tratado. Ela perguntou se eu queria que ela escrevesse uma declaração formal para a investigação do distrito sobre a deterioração da saúde mental de Lily. Eu disse sim imediatamente. Ter uma conselheira escolar documentando o impacto emocional acrescentaria um peso importante à nossa reclamação. Selene disse que enviaria a declaração para Jonas Estrada até o final da semana. A investigação entrou em sua 4ª semana no final de novembro. Jonas Estrada ligou e pediu a Ray e a mim para irmos ao escritório do distrito para entrevistas separadas. Minha consulta foi agendada para terça-feira às 10 da manhã. Sentei-me em uma pequena sala de conferências em frente a Jonas enquanto ele fazia perguntas detalhadas sobre tudo o que aconteceu. Ele queria saber sobre a reunião de pais e mestres onde o comportamento da senhora Vance mudou. Ele perguntou sobre a linha do tempo dos maus tratos de Lily antes e depois daquela reunião. Ele perguntou sobre cada e-mail e comunicação que tivemos com a escola. Respondi tudo o mais minuciosamente que pude e mostrei a ele minha linha do tempo documentada com datas e incidentes. A entrevista durou 90 minutos. Entrou depois de mim e ficou lá por cerca de 1 hora. Quando nos encontramos de volta no estacionamento, ele parecia cansado. Ele disse que Jonas pediu para descrever como a senhora Vance agiu com ele na conferência. Ray admitiu que se sentiu desconfortável com a atenção que ela lhe deu. Ele disse que disse a Jonas que inicialmente descartou minhas preocupações porque não queria acreditar que uma professora deixaria sentimentos pessoais afetarem a maneira como tratava uma aluna. A diretora Holcomb me ligou na segunda-feira seguinte de manhã. Ela disse que Jonas havia entrevistado a senhora Vance na sexta-feira à tarde. De acordo com Holcomb, a senhora Vance ficou muito defensiva e emocional durante a entrevista. Ela alegou que estava sendo alvo de pais difíceis que não gostavam de seus altos padrões. Ela negou tratar qualquer aluno de forma diferente dos outros. Ela sugeriu que os pais estavam exagerando sobre a gestão normal da sala de aula e que algumas famílias simplesmente não conseguiam lidar com feedback construtivo. A voz de Holcomb soou estranha quando ela me contou isso. Perguntei o que aconteceu depois e ela disse que o distrito ainda estava revisando todas as evidências e declarações de testemunhas. Uma decisão viria dentro de 2 semanas. O início de dezembro finalmente trouxe a primeira consulta de Lily com a terapeuta particular. Sentei na sala de espera por 50 minutos enquanto elas conversavam. Quando a porta se abriu, a terapeuta perguntou se poderia falar comigo em particular. Fomos para o escritório dela enquanto Lily esperava do lado de fora com um livro de colorir. A terapeuta sentou-se à minha frente com uma expressão séria. Ela disse que Lily estava apresentando sintomas consistentes com estar em um ambiente psicologicamente inseguro. A ansiedade, os sintomas físicos, a autoimagem prejudicada, tudo apontava para danos emocionais contínuos. Ela me perguntou diretamente se manter Lily na sala de aula da senhora Vance valia o custo para a saúde mental, mesmo que significasse interromper seu ano letivo. Senti as lágrimas começarem e a segurei piscando. Eu disse a ela que estávamos esperando a investigação do distrito terminar, mas que eu estava pronta para tirar Lily imediatamente se necessário. A terapeuta assentiu e disse: às vezes, proteger uma criança significa fazer escolhas difíceis, que parecem desistir da luta. Saí daquela consulta sabendo que não poderia deixar isso continuar por muito mais tempo. Não importava o que o distrito decidisse. Naquela noite, Ray e eu nos sentamos à mesa da cozinha depois que Lily foi para a cama. Eu disse a ele que precisávamos tirá-la da classe da senhora Vance imediatamente. Ray esfregou o rosto e disse que entendia, mas se preocupava que pudesse parecer que estávamos recuando da reclamação. Eu disse que não me importava mais com a aparência. Nossa filha estava tendo dores de estômago todas as manhãs e perguntando se ela era estúpida. Ray argumentou que a investigação estava quase concluída e movê-la agora poderia enfraquecer nosso caso. Bati minha mão na mesa e perguntei a ele que caso importava mais do que a saúde mental de Lily. Ele ficou quieto por um longo tempo. Então ele disse que eu estava certa. Decidimos solicitar uma reunião com a diretora Holcomb para discutir a colocação temporária enquanto a investigação terminava. Enviei um e-mail para a diretora naquela noite pedindo uma reunião urgente sobre a situação da sala de aula de Lily. A diretora Holcomb me ligou de volta 2 dias depois. Ela disse que recebeu meu e-mail sobre a mudança de Lily e queria discutir pessoalmente. Fui à escola naquela tarde com a recomendação por escrito da terapeuta na bolsa. A diretora sentou-se atrás de sua mesa parecendo cansada. Ela disse que mover alunos no meio do ano era muito perturbador para a educação deles. Tirei a carta da terapeuta e deslizei-a pela mesa. A diretora Holcomb leu devagar, com a boca pressionada em uma linha fina. Eu disse a ela que Lily estava apresentando sintomas de estar em um ambiente psicologicamente inseguro. Mencionei que a conselheira escolar, Selene Potter, tinha preocupações semelhantes. A diretora olhou para mim e disse que entendia minha preocupação, mas precisava considerar que mensagem isso enviava, se eles movessem cada criança cujos pais reclamassem de um professor. Senti meu rosto esquentar. Eu disse a ela que isso não era sobre uma reclamação. Isso era sobre a crise de saúde mental, documentada da minha filha causada por permanecer naquela sala de aula. A diretora Holcomb suspirou e disse que precisaria consultar o distrito antes de tomar qualquer decisão sobre mudanças de aula. Ela prometeu me retornar dentro de 1 semana. Saí daquela reunião tremendo de raiva e frustração. Talia me ligou naquela noite perguntando como foi. Eu disse a ela que a diretora estava enrolando. Talia ficou quieta por um momento. Então ela disse que algo interessante havia acontecido. Mais 2 famílias a abordaram com preocupações sobre a senhora Vance. Endireitei-me na cadeira e pedi para ela me contar tudo. Talia explicou que uma mãe disse que sua filha estava na classe da senhora Vance há 2 anos. A menina teve experiências semelhantes com notas injustas e críticas públicas. A mãe achou que era apenas um conflito de personalidade e nunca relatou. Talia disse que a outra família tinha um filho na classe da senhora Vance 3 anos atrás, que também lutou contra a ansiedade. Naquele ano, eles assumiram que ele era apenas sensível. Fiquei enjoada ao perceber que esse padrão remontava a anos. Quantas outras crianças assim se prejudicou antes que alguém ligasse os pontos? Liguei para Jonas Estrada na manhã seguinte e contei a ele sobre as famílias dos anos anteriores. Ele me pediu para que Talia enviasse as informações de contato deles.
Jonas explicou que estabelecer um padrão de vários anos fortalecia significativamente o caso. Isso provava que não era uma situação única ou choque de personalidade com famílias específicas. Ele disse que o cronograma da investigação precisaria se estender até janeiro, para acomodar a entrevista das testemunhas adicionais. Perguntei se isso significava que Lily tinha que ficar na classe da Sra. Vance ainda mais tempo. Jonas disse que isso cabia à administração da escola, mas a investigação do distrito não podia forçar mudanças imediatas na sala de aula. Desliguei me sentindo derrotada. O sistema se movia tão devagar enquanto minha filha sofria todos os dias. 3 semanas antes das férias de inverno, a diretora Hulcon finalmente ligou. Ela disse que o distrito aprovou a mudança de Lily para outra sala de aula da 4ª série após os feriados. O professor era o Sr. Roberts. Ele havia sido informado sobre a situação e estava preparado para ajudar Lily na transição suavemente. Senti um alívio tão forte que quase chorei, então a raiva correu logo atrás. Perguntei à diretora Hulcon por que foram necessários 2 meses de luta e uma recomendação de terapeuta para tirar minha filha de uma situação prejudicial. A diretora disse baixinho que essas decisões exigiam consideração cuidadosa e aprovação do distrito. Eu disse a ela que consideração cuidadosa significava que minha filha de 9 anos passou 2 meses sendo torturada enquanto adultos moviam papéis. A diretora Hulcon não respondeu a isso. Ela apenas disse que o Sr. Roberts entraria em contato antes das férias de inverno para se apresentar. As férias de inverno chegaram e Lily parecia diferente quase imediatamente. Ela dormia melhor. Ela desenhou bonecos de neve e decorou biscoitos com as amigas. As dores de estômago pararam. E eu sentamos no sofá uma noite, vendo-a colorir na mesa da cozinha. Ele disse que se sentia culpado por não tê-la tirado antes. Eu disse a ele que sentia o mesmo. Acreditávamos que o sistema se consertaria mais rápido. Confiamos que os adultos no comando priorizariam o bem-estar de uma criança em vez da conveniência administrativa. Ray disse que deveríamos ter confiado em nossos instintos sobre nossa própria filha, em vez da pressão institucional. Eu concordei. Prometemos um ao outro que se algo assim acontecesse novamente, agiríamos imediatamente em vez de esperar permissão de pessoas que não amavam nossa filha como nós. A primeira semana de janeiro chegou rápido demais. Lily estava nervosa por ser a nova garota no meio do ano na classe do Sr. Roberts. Ray e eu a acompanhamos até a sala de aula naquela primeira manhã. O Sr. Roberts estava na porta cumprimentando os alunos. Ele era mais jovem que a Sra. Vance com um sorriso fácil. Ele apertou a mão de Lily e disse que estava feliz por ela estar se juntando à turma. Ele a apresentou a uma garota chamada Sophie, que se ofereceu para mostrar a Lily onde tudo estava. Observei minha filha entrar naquela sala de aula e me senti cautelosamente esperançosa. E apertou minha mão. Saímos da escola juntos e verifiquei meu telefone obsessivamente o dia todo, esperando uma ligação dizendo que Lily estava chateada ou doente. Nenhuma ligação veio. Quando a peguei naquela tarde, Lily disse que o Sr. Roberts era legal. Sophie compartilhou suas canetinhas durante a aula de arte. Na quarta-feira, Lily me disse que realmente gostava de ir para a escola novamente. Chorei no carro depois de deixá-la naquela manhã. Jonas Estrada me enviou um e-mail no final de janeiro, pedindo para agendar uma reunião para discutir as conclusões da investigação. Ele disse que tanto Ray quanto eu deveríamos comparecer. Nós o encontramos no escritório do distrito numa quinta-feira à tarde. Jonas sentou-se à nossa frente com uma pasta grossa de documentos. Ele explicou que o distrito encontrou evidências substanciais de conduta não profissional da Sra. Vance. As evidências incluíam o padrão documentado de tratamento negativo direcionado a Lily. Incluía os comentários inadequados em sala de aula que a Sra. Fez sobre as reclamações dos pais. Incluía sua falha em manter padrões profissionais consistentes com todos os alunos. Jonas nos mostrou declarações de outras famílias descrevendo experiências semelhantes. Ele nos mostrou o relatório da conselheira escolar sobre a deterioração da saúde mental de Lily. Tudo o que documentamos e pelo que lutamos estava ali, preto no branco. As conclusões do distrito também abordaram o comportamento da Sra. Vance durante a conferência de pais e mestres. Jonas escolheu suas palavras com cuidado. Ele disse que o distrito notou questões preocupantes de limites em como a Sra. Vance interagiu com Ray. Eles documentaram sua mudança de comportamento quando Ray participou da reunião. Eles acharam problemático que o tratamento de Lily tenha melhorado drasticamente após aquela conferência. Jonas explicou que eles não poderiam afirmar explicitamente que a Sra. Vance desenvolveu uma atração inadequada, porque isso exigiria prova de intenção. Mas a linguagem sobre questões de limites deixava claro que eles reconheciam o que aconteceu. O distrito recomendou uma repreensão formal para a Sra. Vance. Ela seria obrigada a concluir um desenvolvimento profissional obrigatório sobre gestão de sala de aula e limites profissionais. Um administrador monitoraria sua sala de aula pelo restante do ano letivo. Perguntei a Jonas se era só isso. Uma repreensão e algumas aulas de treinamento. A Sra. Vance continuaria ensinando depois do que fez com minha filha, e quem sabe quantas outras crianças. Jonas disse que entendia minha frustração. Ele explicou que contratos sindicais e políticas distritais limitavam quais consequências poderiam ser impostas para infrações pela primeira vez. Se houvesse mais reclamações ou violações, as consequências aumentariam significativamente. O distrito também estava implementando observações administrativas mais frequentes em sua sala de aula. Outras famílias tinham a opção de solicitar mudanças de sala de aula. Ray perguntou o que aconteceu com as crianças que ficaram na classe dela. Jonas disse que o monitoramento aprimorado deve evitar problemas futuros. Não me senti satisfeita com essa resposta, mas entendi que o sistema tinha limites. Pelo menos a Sra. Vance seria vigiada de perto agora. Pelo menos outras famílias sabiam que podiam falar. Pelo menos minha filha estava segura. Ray virou-se para Jonas e perguntou o que aconteceria com as crianças que ficassem na classe da Sra. Vance. Jonas explicou que todas as famílias receberam notificação sobre a opção de solicitar mudanças de sala de aula. 3 famílias fizeram pedidos de transferência nos primeiros 2 dias. A Sra. Vance começaria o segundo semestre com menos alunos e um administrador observando sua sala de aula 2 vezes por semana. O distrito queria garantir que nenhuma outra criança passasse pelo que Lily passou. Senti algum alívio sabendo que outros pais poderiam proteger seus filhos, mas me preocupei com as famílias que talvez não solicitassem transferências, porque não queriam causar problemas ou não percebiam o quão ruim as coisas poderiam ficar. O final de janeiro trouxe um encontro inesperado no supermercado. Eu estava comparando preços de caixas de cereais quando vi a Sra. Vance 3 corredores adiante examinando produtos. Ela olhou para cima, fez contato visual comigo
e imediatamente virou seu carrinho para um corredor diferente. Fiquei lá segurando uma caixa de Cheerios, sentindo essa estranha combinação de vitória e decepção. Vitória porque ela claramente se sentia desconfortável em me encarar depois de tudo o que aconteceu. Decepção porque uma professora que deveria se importar com as crianças deixou seus sentimentos pessoais criarem tanto dano. Naquela noite, contei a Ray que a vi. Ele olhou para o prato de jantar e disse que se sentia culpado toda vez que pensava na situação. Lembrei a ele pela centésima vez que ele não fez nada de errado, que a senhora Vance fez suas próprias escolhas, e que um adulto profissional nunca deveria deixar a atração afetar a maneira como trata uma criança. Ele assentiu, mas eu podia perceber que ele ainda carregava o peso disso. Lily floresceu na sala de aula do Sr. Roberts como uma planta finalmente recebendo luz solar. Em sua primeira semana lá, ela chegou em casa falando sobre um experimento científico que fizeram com vulcões. Na segunda semana, ela se voluntariou para apresentar seu livro favorito para a turma. Ela praticou sua apresentação em casa, mas desta vez parecia animada em vez de aterrorizada. Suas notas saltaram de D para B em 3 semanas. Uma noite, abri meu e-mail e encontrei uma mensagem do Sr. Roberts dizendo: Lily foi brilhante, engajada e contribuiu com ótimas ideias durante as discussões em classe. Ele escreveu que estava feliz por tê-la em sua turma. Sentei no computador e chorei lendo aquelas palavras. Foi o primeiro feedback positivo de um professor, desde setembro. A primeira vez em meses que alguém naquela escola viu minha filha como ela realmente era, em vez de tratá-la como um problema. Fevereiro chegou com o relatório de progresso de Lily, do Sr. Roberts. Notas fortes em todas as matérias. Seus comentários elogiavam sua participação, criatividade e vontade de ajudar outros alunos. Mostrei o relatório a Ray e ambos sentimos essa enorme sensação de alívio nos invadindo. A terapeuta ligou na mesma semana para discutir o progresso de Lily. Ela relatou que os sintomas de ansiedade de Lily diminuíram significativamente agora que ela se sentia segura em sua sala de aula. Conversamos sobre reduzir as sessões de terapia de semanais para quinzenais. Lily parecia pronta para essa mudança. Ela ainda tinha momentos em que se preocupava com a escola ou perguntava se seu professor gostava dela, mas esses momentos vinham com menos frequência e passavam mais rápido. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Talia. Ela ouviu através da rede de pais que a senhora Vance planejava se transferir para uma escola diferente no próximo ano. Aparentemente, a supervisão administrativa e o tamanho menor da turma a deixaram desconfortável. Ela queria um novo começo em outro lugar. Senti-me aliviada por ela não estar ensinando em nossa escola no próximo ano, não ter a chance de atingir outra criança da maneira como atingiu Lily. Mas também me senti preocupada com qualquer escola que aceitasse sua inscrição. Ela faria a mesma coisa com os alunos de lá? Outra família teria que passar pelo que passamos antes que alguém acreditasse neles? Eu queria avisar todas as escolas do distrito, mas sabia que isso não era possível ou apropriado. A conselheira escolar, Selene, ligou para verificar como Lily estava se ajustando. Ela disse que notou uma enorme diferença na linguagem corporal e na confiança de Lily durante as sessões. Lily sorria mais, fazia contato visual, falava sobre a escola sem aquela expressão tensa e ansiosa que costumava ter. Selene mencionou que escreveu um relatório detalhado para o distrito sobre o impacto na saúde mental de situações como a nossa. Ela recomendou que considerassem treinamento para professores sobre como o comportamento do educador afeta a saúde psicológica do aluno. Agradeci a ela por defender além do nosso caso individual. Importava que alguém no sistema escolar entendesse o dano real que a senhora Vance causou e quisesse evitar que acontecesse novamente. O início de março trouxe um telefonema inesperado da diretora Hu. Ela pediu desculpas por não ter levado minhas preocupações iniciais mais a sério em setembro e outubro. Ela disse que a investigação abriu seus olhos para como os problemas pessoais de um professor poderiam criar um ambiente tóxico para os alunos. A escola estava implementando novos protocolos para responder a reclamações de pais sobre tratamento direcionado. Qualquer reclamação futura desencadearia observação imediata da sala de aula e revisão da documentação, em vez de esperar meses para que os problemas aumentassem. Apreciei o pedido de desculpas, mas disse a ela honestamente que não deveria ter levado meses e várias famílias sofrendo antes que alguém com autoridade acreditasse em nós. Ela concordou e disse que era exatamente por isso que estavam mudando o sistema. Desliguei sentindo que talvez algo bom tenha saído do nosso pesadelo. Talvez a próxima família não tivesse que lutar tanto quanto nós. E eu participamos de uma reunião de pais e mestres com o Sr. Roberts em meados de março. Entrar naquela sala de aula parecia completamente diferente de entrar na conferência da Sra. Vance. O Sr. Roberts tinha exemplos reais do trabalho de Lily espalhados pela mesa. Ele falou sobre seu progresso acadêmico, seu desenvolvimento social com os colegas e maneiras específicas de apoiarmos seu aprendizado em casa. Ele só tinha coisas positivas a dizer sobre as contribuições dela para a turma. Sentada ali ouvindo-o, percebi quanta energia gastei lutando contra os maus tratos da Sra. Vance em vez de apoiar a educação real da minha filha. Todas aquelas horas documentando incidentes, escrevendo e-mails, participando de reuniões, registrando reclamações, essa energia deveria ter ido para ajudar Lily a aprender e crescer. Mas em vez disso, tive que usá-la para protegê-la de sua própria professora. Lily perguntou num sábado de manhã se podia convidar amigos para uma festa de aniversário. Ela não queria fazer isso desde o início do ano letivo. Não queria arriscar que outras crianças a vissem como a aluna problemática que a Sra. Vance a pintava ser. Planejamos uma pequena festa com crianças de sua nova turma. Comprei decorações e suprimentos para o bolo. Ray organizou jogos no quintal. No dia da festa, observei Lily rir e brincar com os amigos. Vi ela ser boba, confiante e ela mesma. Ela parecia a criança que era antes de setembro, antes de a Sra. Vance decidir puni-la por algo que não tinha nada a ver com ela. Vê-la apagar as velas de aniversário cercada de amigos me lembrou por que lutamos tanto. Ela merecia ser ela mesma. Ela merecia se sentir segura e valorizada na escola. A terapeuta se encontrou com Ray e comigo sem a presença de Lily. Ela explicou que Lily havia processado muito do trauma da sala de aula da Sra. Vance e estava desenvolvendo maneiras saudáveis de lidar com figuras de autoridade difíceis no futuro. Lily entendia agora que o problema era o comportamento da Sra. Vance, não seu próprio valor ou habilidades. Concordamos em mudar para sessões de verificação mensais em vez de terapia semanal. Senti-me grata por Lily estar se curando,
grata por ela ter o apoio de que precisava para se recuperar. Mas eu também sabia que essa experiência provavelmente afetaria como ela via professores e a escola por um longo tempo. Ela perdeu um pouco da inocência este ano. Aprendeu muito cedo que adultos em posições de autoridade nem sempre agem no melhor interesse das crianças. Esse conhecimento a protegeria de algumas maneiras, mas também significava que ela nunca confiaria nos professores da mesma maneira novamente. Ben me ligou 2 dias depois da festa de aniversário de Lily. Sua filha foi transferida para uma sala de aula diferente no mês passado, e suas notas voltaram a subir imediatamente. Ele perguntou se eu queria me juntar a um grupo de pais que estava se reunindo com o conselho escolar, para mudar a forma como o distrito lida com reclamações de má conduta de professores. Eu disse sim, sem pensar 2 vezes. Precisávamos de sistemas melhores para que outras famílias não passassem meses lutando como nós. E eu sentamos na varanda dos fundos depois que Lily foi dormir naquela noite. Ele me disse que deveria ter acreditado em mim em setembro, quando levantei preocupações pela primeira vez sobre as... Ele disse que continuava pensando que os professores sabiam o que era melhor, e que Lily só precisava se ajustar. Observei-o cutucar o rótulo de sua garrafa de cerveja. Ele parecia cansado de uma maneira que não tinha nada a ver com o trabalho. Eu disse a ele que entendia por quê. Ele queria acreditar que a situação se resolveria sozinha. Ninguém quer pensar que um professor machucaria seu filho de propósito, mas nós dois aprendemos que proteger Lily significava lutar mesmo, quando a escola dificultava. Mesmo quando as pessoas agiam como se estivéssemos exagerando. Mesmo quando levava meses para alguém ouvir. Lily chegou da escola em meados de março carregando uma cartolina debaixo do braço. O Sr. Roberts atribuiu um projeto de autorretrato onde os alunos tinham que desenhar a si mesmos e adicionar palavras descrevendo quem são. Ela espalhou na mesa da cozinha e eu vi o desenho primeiro. Depois as palavras nas bordas. Criativa, inteligente, gentil, engraçada, boa amiga. 3 meses atrás, minha filha me perguntou se ela era estúpida. Fiquei lá olhando para aquelas palavras e comecei a chorar. Ray entrou da garagem e perguntou o que havia de errado. Mostrei o cartaz a ele. Ele colocou a mão no ombro de Lily e disse que estava perfeito. Ela sorriu e disse que o Sr. Roberts disse a ela que ela tinha uma imaginação muito boa. Fiquei aliviada por ela poder se ver claramente novamente. Eu também estava com tanta raiva da Sra. Vance por fazer Lily duvidar de si mesma em primeiro lugar. O distrito escolar enviou uma carta a todas as famílias no final de março. Eles anunciaram um novo desenvolvimento profissional para professores sobre a manutenção de limites apropriados com alunos e famílias. A carta falava sobre responder a diversas necessidades dos alunos e criar ambientes de sala de aula inclusivos. Eles não mencionaram nossa reclamação ou a Sra. Vance pelo nome, mas eu sabia que nossa luta ajudou a criar essas mudanças políticas. Talia me enviou uma foto da carta com 3 pontos de exclamação. Algo de bom veio da experiência horrível pela qual nossas famílias passaram. O Sr. Roberts me chamou de lado durante a saída, uma tarde no início de abril. Ele disse que indicou Lily para a amostra de escrita criativa da escola no próximo mês. Apenas 10 alunos de toda a escola são selecionados. Lily escreveu uma história sobre uma garota que aprende a falar quando algo parece errado. O Sr. Roberts disse que estava muito bem escrita e mostrava muita profundidade emocional para uma aluna da 4ª série. Perguntei se poderia ler. Ele me imprimiu uma cópia. Naquela noite, sentei no sofá lendo sobre uma garota chamada Maya, que tem uma professora má. Maya fica quieta no começo porque acha que ninguém vai acreditar nela. Então, sua melhor amiga a encoraja a contar aos pais. Os pais lutam por Maya e, eventualmente, ela é transferida para uma sala de aula melhor, onde a professora é gentil. Reconheci nossa história transformada em ficção. Fiquei orgulhosa por Lily ter encontrado uma maneira saudável de processar o que aconteceu com ela. Talia e eu nos encontramos para um café num sábado de manhã, enquanto nossos filhos brincavam no parque. Conversamos sobre como o processo de reclamação uniu nossas famílias. Nos tornamos amigas de verdade através da luta compartilhada contra o sistema escolar. Nossos filhos brincam juntos toda semana agora. Talia tomou um gole de seu café com leite e se inclinou para frente. Ela soube por outro pai que a Sra. Vance aceitou uma posição em uma escola de um distrito diferente para o próximo ano. Ela estava indo embora. Senti-me aliviada e preocupada. Ao mesmo tempo, aliviada por ela não estar mais ensinando em nossa escola. Preocupada com as crianças em qualquer escola que a contratasse a seguir. Ray surpreendeu Lily com ingressos para ver seu autor favorito em um evento na livraria no centro da cidade. Eu os vi se preparando para sair. Lily tagarelando sobre qual livro ela queria autografado. Ray se ajoelhou para amarrar o sapato dela, embora ela já pudesse fazer isso sozinha agora. Ele ouvia tudo o que ela dizia e fazia perguntas sobre os personagens dos livros. O relacionamento deles mudou este ano. Ele estava mais presente agora, mais cuidadoso com os sentimentos de Lily, mais disposto a acreditar nela quando ela dizia que algo estava errado. Ele aprendeu a mesma lição que eu sobre confiar em seu filho em vez de confiar em sistemas que nem sempre funcionam corretamente. O ano letivo terminou em maio com o dia de campo e o concerto de primavera. Lily fez 3 amigos íntimos na classe do Sr. Roberts. Ela recuperou todo o terreno que perdeu academicamente durante o primeiro semestre com a Sra. Vance. Seu boletim final chegou em casa com notas fortes e comentários sobre sua participação e criatividade. O Sr. Roberts escreveu que era uma alegria ter Lily na aula e que estava ansioso para ver o que ela realizaria na 5ª série. Guardei aquele boletim em uma pasta com toda a documentação da reclamação. Eu queria lembrar as 2 partes deste ano. A luta que tivemos que travar e a recuperação que Lily fez assim que teve um professor que realmente a apoiava. No último dia de aula, o Sr. Roberts perguntou se poderia falar comigo por 1 minuto. A sala de aula estava vazia, exceto por nós. Ele disse que Lily era uma criança notável que mostrou força real este ano. Ele estava feliz que a situação foi resolvida e que Lily acabou em sua sala de aula. Agradeci a ele por criar o tipo de ambiente onde Lily poderia se curar, onde ela poderia lembrar que era inteligente e criativa e digna de respeito. Ele sorriu e disse que isso era apenas um bom ensino. Toda criança merecia isso. O verão chegou e Lily voltou a ser ela mesma. Ela desenhava constantemente, cobrindo nossa geladeira com novas obras
obras de arte toda semana. Ela lia 3 livros por semana da biblioteca. Ela brincava com amigos na piscina sem nenhuma da ansiedade que marcou o outono e o inverno. A terapeuta se reuniu conosco no início de junho e disse que poderíamos parar as sessões regulares. Lily processou o trauma e desenvolveu boas estratégias de enfrentamento. Faríamos contato se alguma ansiedade escolar voltasse no outono. Sentei-me na piscina comunitária uma tarde vendo Lily nadar e rir com seus amigos. E sentou ao meu lado lendo um livro, mas realmente observando Lily também. Fiquei grata por termos lutado por ela. Mesmo quando foi exaustivo. Mesmo quando a escola nos fez sentir loucos por reclamar. Mesmo quando levou meses para alguém nos levar a sério. Protegemos nossa filha e ela saiu bem do outro lado. O final de agosto chegou e Lily me perguntou uma manhã se ela tinha que voltar para a escola. Eu disse a ela que sim, mas desta vez seria diferente. Ela olhou para mim com aqueles grandes olhos, preocupados, e disse que não queria outra professora como a senhora Vem. Sentou-se ao lado dela na mesa da cozinha e prometeu que nunca deixaríamos isso acontecer novamente. Agendamos uma reunião com sua nova professora da 5ª série antes do início do ano letivo. O nome dela era senhorita Jang, e ela tinha uma sala de aula cheia de obras de arte dos alunos nas paredes. Ela apertou a mão de Lily, primeiro antes de falar conosco, e perguntou a Lily sobre o que ela gostava de aprender. Lily disse que gostava de arte e leitura. A senhorita Jang sorriu e disse que essas eram suas matérias favoritas. Também, ela mostrou a Lily o canto de leitura com puffs e a prateleira de materiais de arte. Lily andou pela sala de aula tocando as coisas suavemente como se tivesse medo de que pudessem desaparecer. A senhorita Jang nos disse que as regras de sua sala de aula se concentravam no respeito e na criatividade. Ela disse que cada aluno tinha algo valioso para contribuir e seu trabalho era ajudá-los a encontrar isso. Ray perguntou como ela lidava com alunos que tinham dificuldades em certas áreas. A senhorita Jang disse que acreditava em encontrar as crianças onde elas estavam e construir a partir daí, não compará-las com outras ou mantê-las em padrões impossíveis. Observei os ombros de Lily relaxarem enquanto a senhorita Jang falava. Ela pegou um pincel da estação de arte e olhou para mim com o primeiro sorriso real que eu tinha visto sobre a escola em quase um ano. E eu conversamos naquela noite depois que Lily foi dormir sobre tudo o que aprendemos com a situação da senhora. Ele disse que deveria ter acreditado em mim desde o início em vez de dizer a Lily para manter a cabeça baixa. Eu disse que ambos cometemos erros ao confiar que o sistema se consertaria sozinho. Decidimos que, se algo semelhante acontecesse novamente, documentaríamos tudo imediatamente com datas e detalhes. Entraríamos em contato com outras famílias imediatamente em vez de esperar meses para descobrir que não estávamos sozinhos. Confiaríamos em nossa filha quando ela dissesse que algo estava errado, mesmo que professores e diretores tentassem nos fazer sentir loucos. Disse que se sentia mais confiante agora em enfrentar escolas e figuras de autoridade que não levavam os pais a sério. Eu disse: aprendi que ser educada e paciente nem sempre funciona quando alguém está machucando seu filho. Às vezes você tem que lutar e fazer barulho e se recusar a recuar, mesmo quando é exaustivo. Prometemos um ao outro que nunca deixaríamos a pressão institucional nos fazer duvidar de nosso próprio julgamento sobre o que nossa filha precisava. Setembro começou, e Lily trouxe para casa seu primeiro relatório de progresso da senhorita Jang. Tinha comentários positivos sobre sua participação e criatividade. Lily me disse no jantar que levantou a mão 3 vezes naquele dia, e a senhorita Jang a chamou todas as vezes. Ela disse que a senhorita Jang colocou seu desenho de um dragão na parede da sala de aula. Ray perguntou o que mais ela gostava na 5ª série. E Lily disse que fez uma nova amiga chamada Jackie, que também gostava de desenhar. Na segunda semana de escola, Lily chegou em casa com um panfleto sobre o clube de arte se reunindo toda terça-feira depois da escola. Ela perguntou se podia participar e eu disse sim imediatamente. No final de setembro, Lily se inscreveu para as audições da peça da escola. Ela praticou sua peça de audição na sala de estar e me pediu para cronometrá-la. Ela conseguiu um papel como um animal da floresta no coro e chegou em casa tão animada que mal conseguia ficar parada no jantar. Sua confiança voltou lentamente e depois de uma só vez. Ela ria mais e parou de ter dores de estômago de manhã. Mas ela também dizia coisas, às vezes que mostravam que ela entendia que nem todos os professores eram seguros. Ela me disse uma vez que era legal, mas ela me diria imediatamente se algum professor a tratasse mal. Novamente, senti-me orgulhosa por ela ter aprendido a falar, mas também triste por ela ter tido que aprender essa lição aos 9 anos. Olhando para trás agora, estou feliz por termos lutado por Lily, mesmo quando a escola dificultou. Ela aprendeu que seus pais a defenderiam não importa o que acontecesse. Ela aprendeu que falar sobre tratamento injusto era importante, mesmo quando os adultos tentavam descartar suas preocupações. Ela aprendeu que merecia respeito dos professores, e não precisava aceitar crueldade só porque alguém tinha autoridade sobre ela. Nossa família ficou mais forte com tudo isso. Ray tornou-se mais envolvido e mais disposto a confiar em seus instintos sobre o bem-estar de Lily. Eu me tornei mais confiante em desafiar sistemas que protegem maus professores, em vez de crianças vulneráveis. Lily se recuperou e prosperou, mas ela também cresceu um pouco mais rápido do que eu queria. Ela sabe agora que nem todos os adultos são confiáveis e nem todas as figuras de autoridade merecem respeito. Gostaria que ela pudesse ter permanecido inocente por mais tempo, mas estou orgulhosa por ela ter as ferramentas para se proteger. Passamos por isso juntos e sabemos agora que podemos lidar com o que vier a seguir, porque aprendemos a confiar em nós mesmos acima da pressão institucional para ficar quietos e aceitar coisas que estão erradas.